Enquanto isso, voltamos à segunda lua do planeta Mount Hoa, Jenta. Na superfície do planeta, há um buraco profundo que Ritual abriu para criar sua instalação. Dentro da instalação, encontramos Serang, que agora está fraca, caída no chão após ser derrotada. O Conde Ritual a arrasta para dentro, em direção ao seu laboratório particular. No laboratório, há algo que parece uma grande mesa cirúrgica. Ritual a arrasta até a entrada do laboratório, onde há uma mesa com algemas para prender as pessoas. Ele arrasta Serang para dentro da sala e começa a prendê-la na mesa. Ela pergunta o que ele pretende fazer e ele olha para ela. Ele pergunta se ela finalmente acordou, mas ela apenas franze a testa. Ele diz que não acredita que ela já tenha despertado e menciona que parece haver algo especial no sangue nobre dela, chamando-a de dama do clã Sinuan Tang. Serang pergunta onde estão e o que ele planeja fazer com ela. Ritual diz para ela não se preocupar, que pretende libertá-la da dor. Ele acrescenta que vai apagar suas memórias, até as partes mais sombrias do seu passado. Parece que ele quer adicioná-la à sua coleção de pessoas armazenadas nos tubos. Ele diz que vai transformá-la em uma Iron Gang, dando a ela uma vida simples e útil, onde só conhecerá obediência. Ao ouvir isso, Serang geme, fecha a mão, tentando gerar uma explosão de energia, mas nada acontece. Ritual diz que não adianta, porque bloqueou todos os meridianos do corpo dela e paralisou seu sistema nervoso. Ele prepara a mesa, abre as algemas e diz que o corpo dela não vai mais obedecer, pois paralisou o cérebro e a medula, responsáveis por processar as informações. Serang tenta, com mais força, mover o corpo, mas não funciona. Ele diz que não adianta, então ela não precisa se esforçar. De repente, algo chocante acontece. Serang se levanta de repente, mesmo com o sistema nervoso central bloqueado. Ela diz para ele não sonhar com tolices, e que ele pode matar o povo do clã Sinuan Tang, mas não dominá-los. Ela ativa uma técnica marcial estranha. Seus olhos ficam vermelhos, e sangue escorre dos olhos e da boca. Antes que ele possa reagir, Ritual sente as mãos dela no peito, e percebe um cheiro estranho. Ao redor das palmas, sai uma substância amarela brilhante, que queima seu corpo de aço, permitindo que ela empurre as mãos lentamente através dele. Ele percebe que é algum tipo de veneno. O Conde Ritual fica parado enquanto ela empurra as mãos mais fundo no peito dele. Ela diz que se chama veneno sangue de pombo e explica que quem nasce no clã Tang recebe um grão desse veneno mortal no coração como presente. Ela diz que é para ser usado na hora da morte. Enquanto fala, os olhos dela continuam a se encher e escorrer sangue. O veneno começa a afetar o Conde, que tenta tirar o braço de Serang. Ela diz que é inútil tentar movê-la, porque quanto mais o coração dela queima, mais forte o veneno fica, até o ponto de derreter metal. E de fato, o veneno começa a abrir um buraco maior no peito de Ritual. Ela o chama de monstro feio e diz que quer lhe dizer algo. Ele assiste aterrorizado, se perguntando o que ela quer falar. Ela continua sorrindo, o rosto todo escorrendo sangue, e pede para ele morrer junto com ela. De repente, um objeto afiado surge entre eles e corta a mão de Serang. Era o androide destruído de Ritual, que não parecia tão destruído assim. Ritual puxa a mão dela e tenta arrancá-la do corpo. Serang, quase morta, olha para baixo e vê o androide, percebendo que ele estragou seus planos de matar Ritual. Um jato de sangue sai da mão amputada e escorre por todo lado. Um alarme de advertência dispara na instalação, indicando que há problemas. Ritual olha para cima, irritado, se perguntando o que teria disparado o alarme. O sistema continua avisando que intrusos foram detectados, e o alarme não para de soar. Enquanto isso, Lee se equipa com um escudo espacial, com uma expressão nada feliz. Robert também veste sua armadura de combate, e fica atrás de Lee, que mantém as mãos no bolso como sempre. De repente, um exército de Iron Gang sai do buraco, pronto para lutar contra os S-Devils. Eles avançam com milhares de espadas, enquanto mais alguns pulam da instalação para se juntar à batalha. Robert prepara suas armas e diz a Lee que vai cuidar dos robôs. Então ele manda salvar o capitão. Lee não perde tempo, salta do lugar e deixa Robert lidar com os androides, como tinha dito. Ele voa pelo céu, passando pelo exército de bots que vem chegando, e segue direto para uma instalação subterrânea. Robert fica surpreso por ele não ter esperado e ter partido tão rápido. Lee entra no buraco, que leva à instalação subterrânea, e encara os robôs que chegam como reforço. De repente, ele desperta sua forma e uma luz intensa surge de onde está. Nosso herói provoca uma grande explosão enquanto avança pelo buraco, destruindo todos os robôs que ainda saem e até danificando a entrada. Robert observa boquiaberto.
Na frente dele, várias pedras são lançadas pela explosão, atingindo vários bots e matando-os na hora. Mesmo assim, ainda há muitos para enfrentar. Robert reclama que Lee poderia ter ajudado um pouco antes de ir embora, que ele não precisava levar tudo tão ao pé da letra. Um grande exército da Gangue de Ferro corre em direção a Robert, brandindo suas espadas, prontos para lutar. Ele começa a xingar ao perceber que está sozinho nessa, e então dispara todas as suas armas contra os bots. Enquanto isso, o Conde Ritual observa a situação na superfície pela tela, mas parece gravemente ferido. Na tela, ele vê Robert indo com tudo, atirando na Gangue de Ferro. Robert parte com armas em punho, determinado a derrubá-los todos. O androide de Ritual escaneia cada arma de Robert e as lista, detecta o laser MZCT-106 sem recuo. Também detecta o míssil múltiplo automático a laser TTR-8. Enquanto isso, Robert dispara esses mísseis e causa um grande estrago na gangue. Alguns da gangue se aproximam dele e ele levanta do chão. Usa algo que o androide chama de foguetes antigravidade. Os androides dizem a Ritual que todas essas armas são equipamentos especiais das Forças Especiais. Porém, acrescentam que os equipamentos estão desatualizados e não são mais usados. Ritual percebe que Robert não é um soldado ativo, mas um aposentado, e decide que estava preocupado à toa. Ordena ao androide que elimine Robert e o resto também. De repente, outro alarme dispara, alertando Rally e o androide. Ele olha para o androide, intrigado com o novo alarme. O androide avisa que um intruso entrou no Distrito 8. Segundos depois, informa que o intruso já passou pelo Distrito 8 e está entrando no Distrito 7. Robert fica alarmado e se pergunta como o intruso conseguiu burlar a segurança tão rápido. Momentos depois, o androide diz que o intruso passou do Distrito 8 para o 7, depois para o 6 e em seguida para o 5. Continua listando. O intruso passou do 4 para o 3, depois para o 2 e de repente para, pois não consegue analisar os dados da entrada do intruso. Ritual fica chocado e responde que é impossível alguém ter passado por toda a segurança tão rápido. O androide tenta reanalisar os dados para detectar a localização do intruso. De repente, uma luz brilhante e flamejante surge atrás do androide. Ele tenta informar a localização atual do intruso, mas trava. Imediatamente, o androide explode no lugar. Parece que o tal intruso chegou até ele. Ritual observa o androide explodir em pedaços de aço que se espalham pela sala e tenta identificar de onde veio o ataque. Enquanto isso, o alarme disparado começa a afetar as pessoas presas na instalação e seus tubos começam a se encher de gás. O tubo quase se enche completamente de gás, como uma resposta à emergência. De repente, os alarmes param e os tubos voltam ao normal. Todos os tubos retornam à oxigenação normal. A sala inteira se enche de fumaça da explosão, e Ritual permanece ali, surpreso, ainda tentando descobrir quem é o intruso. Ele nota uma grande brecha na parede, como se alguém tivesse arrombado. Pela abertura, Ritual vê Lee entrando na instalação, com as mãos ainda nos bolsos. Ele percebe que é o intruso que quebrou todas as defesas da instalação e apenas o encara. Lee retribui o olhar, curioso, parecendo completamente inofensivo. Pouco depois, nosso cara atravessa a abertura e caminha em direção ao Conde. Lee apenas o observa, sem dizer uma palavra. Ritual também o encara, chocado, ainda se perguntando quem diabos ele é e como conseguiu passar por todos aqueles bots e chegar até ali. Enquanto o Conde fixa o olhar nele, Lee se move mais rápido que a luz e aparece atrás dele. Ele caminha até Sirong, que está agora na mesa, e o Conde Rel se vira para olhá-lo. Sirong está amarrada à mesa com um braço, pois o outro foi cortado e está toda ensanguentada. O Conde Ritual finalmente quebra o silêncio e exige em voz alta saber quem ele é. Lee não lhe dá atenção, mas continua olhando para o rosto e corpo ensanguentados de Sirong. Ele finalmente fala e diz ao Conde que ele destruiu uma criança que acabara de entrar na juventude. Acrescenta que, além disso, ele não trata as pessoas com respeito, referindo-se às milhares presas nos tubos. Lee olha diretamente para ele e diz que ele não passa de um monstro. O Conde fica surpreso e apenas o encara sem saber como reagir, já que não sabe quem ele é. Lee franze a testa para ele, e seu olhar choca o Conde, que ainda está atordoado pela súbita aparição. Ele pergunta a Rude quem ele é, mais uma vez, e o que está fazendo. Lee apenas estende as mãos na direção dele e ativa uma de suas habilidades marciais. A espada suave de Sirong, que estava no chão, começa a responder a Lee e bate contra o chão. A espada se levanta do chão e começa a avançar. Nosso herói diz ao Conde Ritual que se recusa a falar com qualquer coisa que não seja humana, e continua invocando a espada.
A espada salta do chão e vai em direção a Ritual e Lee. Em vez de perfurar a cabeça de Ritual, Lee passa a espada rente à sua orelha, provavelmente para mostrar do que é capaz. A espada se move em direção a Lee, que a pega. O Conde fica chocado ao ver a técnica marcial usada e reconhece como manipulação do vazio. Ele rapidamente escaneia Lee, mas percebe que ele não possui nenhum drive interno instalado. Essa descoberta o perturba ainda mais, e ele fica preocupado. Ele se pergunta como Lee pode usar uma habilidade como manipulação do vazio, que só pode ser feita por quem atingiu o nível transcendente. Continua o escaneamento com um scanner nos olhos. Está perplexo e se pergunta se Lee está usando artes marciais antigas. Ritual mantém a posição, mas sabe que está em uma situação ruim e se pergunta por que esse novo oponente apareceu justamente agora. O Conde olha para seu corpo defeituoso, ferido por Serong, e começa a se arrepender de ter sido machucado por uma mulher louca. Lee se aproxima e continua o encarando. Ele estende o ombro em direção ao pescoço de Ritual, que fica surpreso. Lee diz que ele não é apenas não humano, mas nem sequer um guerreiro martial. Nosso herói pergunta como ele consegue pensar em coisas inúteis durante uma luta. Toda essa conversa irrita Ritual, que manda ele calar a boca e avança para atacar. O Conde corre em sua direção e desferre um golpe mortal. De repente, Ritual percebe sangue escorrendo de suas mãos. Aparentemente, Lee passou por ele e cortou seu braço esquerdo. Ritual olha para trás e vê seu braço forte no chão. Lee diz que cortou ele por tudo que fez com Ser. Enquanto isso, Serong está inconsciente na mesa de operação. Lee continua dizendo a Ritual que só resta ele pagar o preço por tê-lo irritado. Ele começa a despertar sua forma e avisa que o preço por irritá-lo pode ser caro. Nosso herói começa a liberar uma enorme quantidade de energia no laboratório, e parece que o Conde está em apuros. Ritual pensa consigo mesmo que está muito azarado. Não só tem que lidar com a mulher do clã Sichuan-Tang, como também enfrentar esse cara no mesmo dia. Nota que seu drive interno opera abaixo de 40% por causa do ferimento no peito causado por Seryong. Então praticamente não há chance de vencer essa luta. Decide usar uma medida desesperada em um momento desesperador. Ele ativa seu drive interno, mas ajusta a operação para o máximo. O sistema começa a emitir um alarme de perigo, pois seu corpo parece incapaz de aguentar tanta energia após o dano. O sistema alerta que ele está ultrapassando os limites operacionais e não consegue controlar o calor gerado. Continua avisando que está em perigo, mas ele mantém o drive no máximo. Lee percebe que ele está usando a energia interna no máximo e acha essa habilidade estranha. Se pergunta como o mundo chegou a esse ponto, com pessoas usando poderes além do que podem, e lembra dos bons tempos das artes marciais de verdade. De repente, ouve uma voz próxima, mandando matar Ritual. Ele olha ao lado para ver de onde vem a voz. É Sri, que recuperou a consciência, mas não está nada bem. Ela diz que Ritual está tentando ativar uma sequência de autodestruição e pede para que ele o mate antes que faça isso. Lee olha rapidamente para o Conde, mas parece que já é tarde demais. Enquanto isso, o Conde libera luz por todos os buracos do corpo, parecendo prestes a explodir em pedaços. Lee percebe que é tarde demais e vê Ritual tirar a própria vida bem na sua frente. Uma luz intensa surge onde o Conde está, como se uma explosão fosse iminente. A luz fica mais forte e envolve toda a instalação. Enquanto isso, as armas de Robert começam a falhar, pois ele esgotou toda a munição. Seus mísseis TTR-8 acabam, e o sistema pede para recarregar. A energia do canhão de fótons também acaba, e o sistema pede recarga. Sua V-10 Laster Claymore começa a falhar, e o sistema avisa que precisa de inspeção e conserto. Sua roupa, à prova de fogo, também começa a falhar, precisando de substituição. O pior é que ele ainda está cercado por centenas de bots prontos para atacar. Não parece uma boa situação. Robert resmunga que já tinha avisado Lee que teria sido fácil lidar com eles se ele tivesse ficado para ajudar um pouco antes. Os bots parecem não se importar e caminham lentamente até ele, percebendo que ele parou de atirar. Robert grita para pararem e diz que todos deveriam dar uma pausa, chamando-os de sucata maldita. De repente, ele pergunta se eles sabem quem ele é e começa a atirar uma armadura de combate. Ele solta a parte frontal da armadura, parecendo prestes a se livrar dela. Ele abandona completamente a armadura e fica à mostra, declarando ser Robert Kalileli, sargento-major da Unidade Tática Especial das Forças de Combate da Galáxia do Norte. Puxa duas adagas e avisa para o bando não se assustar demais.
Robert salta em cima deles e desafia: venham com tudo! Isso não parece nada bom. Os bots se surpreendem com o salto, mas parecem prontos para enfrentar fogo com fogo. De repente, Robert vê uma grande explosão bem na sua frente e fica surpreso com o que está acontecendo. Na frente dele, uma enorme explosão parece vir da instalação subterrânea. A explosão cresce e cobre grande parte da superfície da Lua. É uma explosão grande e ofuscante, que tudo embaça por um momento. Robert vê a explosão de onde está, mas ainda não entende o que está acontecendo. Ele abre a boca surpreso, olhando ao redor, fica parado, arma na mão, ainda chocado com a reviravolta repentina. A explosão parece um grande cogumelo, como se uma bomba nuclear tivesse atingido o local. É tão grande que pode ser vista a quilômetros, com vários destroços sendo lançados ao espaço. No espaço, a explosão também é vista da nave Greenwood. Kim, que monitorava secretamente os caçadores de recompensas S-Devil, fica chocado ao testemunhar essa explosão repentina. O Capitão Chu avisa que detectaram uma explosão de campo eletromagnético em escala gigaton no satélite do planeta Mount Hua. Kim diz que a situação está mais séria do que esperavam. Ele comenta que uma explosão eletromagnética desse tamanho só pode ser causada por militares, indicando que o governo humano pode estar envolvido. Ordena ao capitão que apague todos os registros do incidente, inclusive as filmagens. Diz ao capitão que eles não viram nada. O capitão fica chocado com a ordem do líder, já que antes sugerira reportar a situação às autoridades superiores. Enquanto isso, a nave celestial do oficial Cho também está próxima. Ele detecta a mega explosão na lua de Mount Hua. Ele observa pela tela da nave e se pergunta o que pode ter acontecido. Em Jenta, Robert ainda está perplexo, sem entender nada. Ele finalmente se pergunta o que está acontecendo, já que não só a explosão ocorreu, mas todos os bots parecem desativados, pois não recebem mais comandos da base. Lembra de que estão ali para salvar a capitã e se pergunta se ela está segura, já que estava na instalação. Abandona o local e corre desesperado para lá, perguntando onde a capitã pode estar. De repente, uma luz intensa surge, parando-o no meio do caminho. Tomara que a instalação não esteja explodindo pela segunda vez. Ele vê uma luz brilhante no céu, se aproxima para ver o que é. A luz fica mais forte e parece avançar em sua direção. Lee surge da luz no painel de operações, carregando a capitã Serong nos braços. Robert percebe que ela está ferida e perdeu um braço. Lee olha para o corpo dela muito triste. Robert fica ali, chocado. Olha para Lee e para o capitão ferido e fica em silêncio, na esperança de que o capitão sobreviva. Enquanto isso, o oficial Cho volta para seu mestre e informa que o planeta Mount Hua voltou ao normal. O mestre passa o tempo observando outra planta crescendo em um campo cheio de flores. Cho diz que as pessoas usadas como cobaias no experimento também voltaram às suas vidas normais. Felizmente não lembram de nada, como se nada tivesse acontecido. O mestre comenta que tudo parece uma história de fantasmas estranha e pergunta como Rachel conseguiu fazer isso. Cho responde que a única explicação possível é que eles comercializaram a inversão da entropia. O mestre não sabe o que é inversão da entropia e pede que ele fale de um jeito que ele entenda, já que nem todo mundo é gênio como ele. Cho explica que é uma tecnologia que reconfigura o tempo, tipo, resetar o tempo. Por causa do risco de criar múltiplos universos, experimentos com isso foram proibidos. Mas Rachel não só completou a tecnologia, ele conseguiu inverter todos os sujeitos do experimento de uma vez. Além disso, ele criou tecnologias proibidas desconhecidas, como o teletransporte unilateral, entre outras. Diz que Ritual é um gênio muito maior do que sua fama. O mestre diz que, com essas habilidades, é claro que as facções militares do governo humano querem apoiá-lo. Chama-os de humanos gananciosos e diz que eles não sabem que brincar com fogo pode queimá-los. E até queimar o mundo. O mestre pergunta se Rachel está morto. Cho diz que não tem certeza. O mestre conclui que se não tem certeza, significa que Rachel ainda está vivo. Cho confirma suas suspeitas, recebe ordens para se livrar de Ritual de vez. O mestre também lembra para eliminar aquela pessoa que usa as artes marciais sexuais deles, se referindo a Lee. Cho não discute, apenas diz que entendeu. Ele não parece confortável com a ideia, parece sem sentido, mas fica em silêncio. Depois o oficial volta para sua nave e senta nela, como sempre. Fica ali por um tempo, parecendo pensativo. Enquanto isso, as coisas no planeta Mount Hua parecem ter voltado ao normal. Soberano Yang oferece uma xícara de chá para Lee e diz que sua filha contou tudo o que aconteceu. Agradece Lee por salvar sua filha e os que agiram como rebeldes. Lee diz que eles não foram rebeldes, só foram controlados como marionetes por alguém. Conta que há mais malfeitores por trás disso.
Segundo o que uma criança contou, referindo-se ao oficial Cho, Soberano Yong concorda e diz que isso é certo, mesmo com Mount Hua enfraquecido. Diz que ninguém age contra as leis marciais do planeta sem apoio de pessoas poderosas. Li continua bebendo seu chá e diz ao Soberano que parece que ele vai fechar os olhos para isso, como se nunca tivesse acontecido. Os olhos de Soberano Yong se arregalam, surpreso com o comentário. Ele se pergunta como o herói consegue enxergar através dele. Li nem olha para cima e continua bebendo o chá. O Soberano percebe que Lily está calmo falando sobre o incidente, mesmo sendo tão jovem. Se pergunta quem ele realmente é. Lee responde que o mais importante é garantir a sobrevivência de quase 10 mil membros do clã Mount Hua, e não liga de jogar seu orgulho fora para isso. Parece que reagir de repente não é sábio para o bem do seu povo. Soberano Yang comenta que Lee não parece nervoso ao falar com ele. Diz que depois que chegou ao topo, todos sempre falaram com ele com respeito. Mas agora, a atitude rude de Lee parece normal, o que o confunde. Lee diz pra ele não pensar demais, porque foi uma decisão pessoal, viver olhando o mundo e todos de cima pra baixo. Ele diz que é assim que escolheu viver. Essa frase atinge Yong, que se pergunta se Lee se vê como um ser supremo absoluto por olhar o mundo de cima. O Soberano da Espada pergunta quem ele realmente é. Lee responde que é melhor ele não saber, pois decidiu viver de olhos fechados para essas coisas. Diz para manter os olhos fechados, porque abri-los só traz mais problemas. Soberano Yong o olha perplexo. Deve ser a pessoa mais estranha que já conheceu. Lee sai da mesa e vai para fora. Antes de partir, ele diz ao Soberano que gostaria de perguntar algo, pois não sabe muito sobre o mundo nesta era. Pergunta se existe alguma tecnologia que possa reconectar membros amputados. Ele confessa que a pergunta soa ridícula, mas tem vivido coisas absurdas ultimamente. Enquanto isso, Ruin está do lado de fora do quarto, observando a paisagem. O navio S-Devil também é visto deixando o planeta Mount Hua e agora está no espaço. Dentro do navio, Serong está inconsciente e nua. Ela está dentro de um tipo de sistema de suporte à vida que a ajuda a respirar e a mantém viva. Sunja está próxima monitorando seus sinais vitais no sistema. Ela continua checando os sinais vitais e parece que não está nada bom. Sunja sai da instalação médica e volta para outra parte do navio. Ela é emboscada por Robert, que logo pergunta como está o capitão. Ela responde direto que o capitão não está bem. Robert pergunta por quê e diz que tudo o que ela perdeu foi um braço, que pode ser rapidamente costurado. A androide diz que o sangue do capitão está cheio de um veneno que seu próprio corpo produziu. A pior parte é que o veneno é único e não tem antídoto. Ela diz que tentou neutralizar o veneno o máximo possível, mas ele só está se espalhando pelos órgãos internos. Robert começa a entrar em pânico e a ergue. Diz que nesse caso precisam ir para o grande hospital e pergunta por que ainda não partiram. Sunja repete que não há antídoto. Além disso, se quiserem ir ao grande hospital, terão que ir para longe, como Kina e Nebula, e ela não tem certeza se o capitão sobreviverá à viagem. Arbora solta e pergunta solenemente o que pode ser feito. Sunja apenas se afasta e diz que precisam se preparar para dizer adeus. Ela lembra que o capitão sempre dizia que deveriam colocar um escudo nela e jogá-la no espaço após a morte, porque ela quer explorar o espaço para sempre. Diz que vai juntar dinheiro para comprar uma armadura de alta qualidade para o cortejo. Robert fica ali, abatido, percebendo o que Sunja está insinuando. O navio, normalmente vibrante, parece escuro e solitário. Sunja vai até o dispensador pegar água. Ela apenas olha para o copo, mas parece que não vai conseguir beber. Ela derrama a água sobre si mesma. A água escorre pela cabeça e cai nos olhos. Parece ser a única forma que ela tem para chorar. Seus olhos se arregalam de repente ao ver algo fora do comum. Fora do navio, ela vê uma grande nave que pertence à Matrona da Espada do Céu Oeste. Ela fica alarmada, sem entender o que a Matrona quer com eles novamente. Na nave, a Matrona da Espada observa o navio S-Devil. Ela parece preocupada, enquanto olha para baixo, e parece estar ciente dos acontecimentos recentes. Ela continua olhando para o navio, e parece querer falar com os caçadores de recompensa. No planeta Mount Hua, o Soberano Yang percebe algo estranho no céu. A nave da Matrona da Espada do Céu Oeste entrou repentinamente no planeta, e não está claro o que ela quer com eles. O Soberano da Espada não parece feliz, já que essa visita foi inesperada. O executor de segurança da seita Mount Hua, Sanjin, vem informar que a nave pertence à Matrona da Espada do Céu Oeste. O Soberano reconhece a Matrona como Qin Yan Hua. Sanjin diz que tentaram contatá-la várias vezes, mas não houve resposta da nave. Soberano Yang diz que parece que ela não veio para vê-lo, então manda deixá-la em paz.
Sanjin fica extremamente irritado e diz ao soberano que aquele é território da seita deles. Acrescenta que a posição de matrona da espada do céu oeste não lhe dá o direito de desrespeitar a seita. Soberano Yang apenas sorri e manda ele se acalmar. Diz que a seita Mount Hua está em processo de reconstrução e crescimento, e precisam evitar conflitos com outras seitas nesse momento. Parece que Sanjin não sabe da grande calamidade que acabou de atingir a seita. Ele tenta protestar, mas o soberano diz que paciência é a força mais poderosa que a seita pode usar agora. Enquanto se afasta, o soberano diz que devem aguentar, pelo menos até a seita estar forte o suficiente para reagir. Sanjin fica perplexo, mas não tem escolha a não ser obedecer. Ele parece confuso com as palavras do soberano, sem entender o que significa essa reconstrução. Enquanto isso, a nave da matrona da espada do céu oeste permanece no planeta, sem responder à segurança local. Dentro da nave, a matrona da espada diz ali que veio buscar uma audiência com ele sobre um assunto, chamando-o de mestre reverenciado. Ela diz que parece que pode oferecer uma ajuda inesperada. Dentro da nave, parece que a matrona da espada resgatou o corpo inconsciente de Serong da nave do demônio S. Ela diz ali que pode consertar a garota que o acompanhava, a pedido dele, referindo-se a Serong. Lee pergunta se ela está dizendo que pode reimplantar o braço cortado dela, e se pergunta até onde a tecnologia avançou. A matrona da espada diz que reimplantar o braço é fácil, é conhecimento médico básico. Ela diz que a parte mais difícil é remover o veneno sanguíneo no coração dela, que se espalhou pelo corpo. Lee parece não saber do veneno no coração até então, e menciona que Serong parece ser do clã Sichuan Tang. Ele diz que não é à toa que ela é tola e explosiva. A matrona da espada elogia seu conhecimento impressionante e diz que o veneno no coração é uma técnica secreta do clã Sichuan Tang, só permitida aos nobres do clã. Nosso cara pergunta como ela sabe disso. Ele acaba concordando e pede que ela o ajude a curar Serong. A matrona da espada não diz nada, só espera ele responder ao que falou. Ele acrescenta que, já que recebeu os pedidos dela, pode falar os termos. Ele pergunta direto o que ela quer dele. A matrona da espada diz que há alguém que quer conhecer e tem certeza que ele pode abrir o caminho. Lee comenta que a voz dela está cheia de intenção de matar, parece muito irritada. Ele diz que, por algum motivo, sente que ela fala de alguém que ele já conheceu, referindo-se a Ritual. Ele conta que conheceu alguém que também o fez querer matá-lo. Ele diz que, se for essa pessoa, ela já chegou tarde demais, porque ele está morto. A matrona da espada diz solenemente que Ritual ainda está vivo. Ela diz que o problema é que ele se escondeu num lugar muito mais profundo. Parece que ele está escondido na nebulosa galáctica, no sistema Vista Union, na lua 108 Zur 4H. Ela acrescenta que é exatamente por isso que precisa da ajuda dele. Enquanto isso, na lua 108 Zur 4H, há um local de descarte de droides militares da Corporação Galáctica do Sul, do governo humano. Uma mulher estranha se aproxima de uma cápsula no meio do local. Ela traz um pano para cobrir a pessoa dentro da cápsula. A mulher espera pacientemente a pessoa sair. A cápsula começa a abrir lentamente e uma luz forte sai dela. A cápsula continua abrindo devagar, revelando quem está dentro. Conforme abre mais, o líquido dentro se desloca. Parece algo do laboratório do ritual. O líquido escorre pelo chão, passando pelos pés descalços da mulher. A cápsula esvazia completamente, mas quem está dentro não fica claro por causa da luz forte. Quando ela se aproxima, um homem nu está agachado dentro da cápsula. O homem tenta se cobrir, parece ter sido experimentado. A mulher chega perto e o cobre com o pano que segura. Ela o parabeniza por voltar à vida e o chama de Conde. Conde Ritual a olha confuso sem entender nada. Ele pergunta quem ela é, parece não reconhecê-la. Ela se apresenta como Rachel Archamond, um dos seus vasos. O estranho é que o sobrenome de Ritual também é Archamond. O mais estranho é que essa mulher é a cara da matrona da espada do céu oeste. Ela pede que ele espere mais um pouco, até todas as memórias voltarem. Ritual só a encara, ainda confuso sobre o que ela fala. Rachel também o encara, sem dizer nada. Ela pensa consigo mesma que ele vai amá-la de novo, quando recuperar as memórias. Enquanto isso, a matrona da espada mostra ali a lua onde Ritual está escondido. Ela diz que é onde o exército descarta seus droides, e deve ser onde ele está. Ela diz que o problema é que o local é operado pelo governo humano, então está sob vigilância das forças de defesa planetária. Lee pergunta se o governo humano é um órgão oficial. Ele também menciona que uma criança já lhe disse a mesma coisa, referindo-se a Shaw. A matrona da espada brinca que órgão oficial é um termo que não se ouve há milhares de anos.
Ela diz que ele sabe como despertar a curiosidade das pessoas. Concorda que o governo humano é uma entidade oficial, com uma relação distante, mas não hostil, com o mundo das artes marciais. Lee comenta que isso significa que eles não chegam muito perto, mas também não ficam muito longe. Ele diz que parece que o hábito da elite de manter seu poder não mudou. A matrona da espada olha para ele e se pergunta por que ele fala como se viesse de milhares de anos atrás. Ela quer saber quem ele é exatamente. Ele diz que ela pode ir direto ao ponto e perguntar o que quer que ele faça. Enquanto isso, o comandante da defesa planetária, Major Bernardo, observa pela janela do escritório. A matrona da espada diz ali que gostaria que ele ajudasse a desviar a atenção das forças de defesa planetária, para que ela possa realizar o ritual. Do lado de fora do escritório, Major Bernardo observa um trabalho em uma instalação. Ele fala com alguém atrás dele e diz que acabou de receber um relatório dizendo que o laboratório foi completamente destruído.